Olá, caro aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Exatas Agora Vai. Isso mesmo, Exatas Agora Vai é uma escola que ajuda você a compreender os conteúdos de exatas. Eu sou o professor Wagner e estou aqui com você para trazer uma aula sobre algarismos significativos, muito utilizados nas medidas em física, em química, em toda a área científica, gente, quando a gente tem que analisar as medidas com muita precisão. Aí a gente tem que verificar o seguinte: quantos algarismos, ou seja, quantos números após a vírgula, a gente vai considerar aí para aumentar ou diminuir a precisão das nossas medidas. Isso é muito importante quando a gente vai falar aí de medir, uma das características principais aí que a gente tem sobre o estudo científico, tá? Então, pega uma caneta, pega um lápis, pega um caderninho e vamos anotar aí, beleza? Gente, esse vídeo é gratuito para você, e então, por favor, deixa seu like já, mas vai assistindo o vídeo. Se você curtir, aí, cara, merece muito mais, beleza? Aí você compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas para que o canal cresça e a gente consiga levar esse conteúdo para muito mais pessoas, tranquilo? Gente, vamos falar um pouquinho então sobre algarismos significativos, tá? Muitas características, muitas medidas, não é muito possível, né? A gente não tem a possibilidade de medir com extrema precisão, né? A gente sempre vai ter um erro de medida, porque o instrumento não é preciso, ou porque a medida é muito variável, então a gente precisa, sempre toda vez que a gente for apresentar uma medida para alguém, a gente precisa mostrar para essa pessoa qual que é o índice de erro. E toda vez que você vai analisar uma medida, que a gente chama medida com algarismos significativos, a gente vai sempre caracterizar o seguinte: o último dígito, gente, ele é sempre o dígito que vai determinar o erro de medida. Então, isso é importante, vai ser a nossa primeira anotação aqui dessa aula, tá? Toda vez que a gente for falar então de algarismo significativo, você vai verificar sempre o seguinte: o último algarismo ele vai representar o nosso erro de medida, tá? Algarismos significativos. O que significa isso? Deixa eu escrever aqui. Ficativos. Então, gente, a gente vai ter vários algarismos, certo? E o último algarismo, esse último algarismo aqui, ele é importante. Por quê? Porque ele vai representar o nosso erro, representa o erro, tá? O que isso quer dizer? Significa que a gente tem certeza dos números que estão ocupando as outras casas, tá? Porém, esse último aqui a gente não tem tanta certeza da medida dele. Então, a gente tem uma imprecisão nessa última medida, tá? Então, por exemplo, a gente poderia ter aqui o número 3,2517. Então, perceba, pelo que eu estou falando para você, esse cara aqui eu tenho certeza, esse cara eu tenho certeza, esse eu tenho certeza, esse eu tenho certeza, mas esse daqui ele representa um erro. Pode ser 7, pode ser mais ou menos que 7, mas a gente não consegue analisar. Então, esse algarismo, ele vai trazer para você, vai trazer para a gente uma determinada incerteza, certo? Então, quando eu vou falar para você o que é o algarismo significativo, eu vou dizer que eles são responsáveis, são algarismos responsáveis, ou um método responsável para a gente analisar o que a gente pode chamar de precisão de uma medida, certo? Então, toda vez que eu quero analisar precisão, a exatidão de um determinado número, eu vou usar os algarismos significativos, certo? Tranquilo? Então, beleza, a gente fez aí um modelo para você do que vem a ser essa ideia de certeza. E aí eu pergunto para você, meu querido aluno, se a gente fosse analisar os seguintes números, vamos voltar aqui para a lousa e vamos verificar alguns números importantes que a gente pode tentar
verificar a relação de significativos, certo? Então vamos pensar o seguinte, ó, se eu tiver o número 3,1, 3,10, 3,100, 3,1000, meu querido, qual desses aqui é o mais preciso? Qual é o mais preciso? Qual é a medida mais precisa? Quando a gente analisa esse tipo de sistema, a gente vai verificar o seguinte, espera aí, pelo que o senhor falou, professor, a gente tem esse cara aqui que a gente tem certeza, então eu vou pintar aqui de verde quem eu tenho certeza, então eu tenho certeza desse cara, eu vou colocar uma linha branca onde eu tenho incerteza. Então olha só, esse número aqui eu tenho certeza do 3, mas depois da vírgula, esse 1 aqui eu já não tenho certeza, cara, certo? O número de baixo eu já tenho certeza do 3 e do 1 que está depois da vírgula. Mas esse 0 aqui eu não tenho tanta certeza, então poderia ser 3,15, 3,14, 3,12, tá? Então, mas percebe que ele já é mais preciso que o de cima, porque o 1 já tenho certeza e o de cima a gente já não tinha certeza desse número 1. Então esse cara é mais preciso. Assim, nos demais números, sucessivamente, a gente pode verificar que 3,100 ele é mais preciso do que 3,10. Por quê? O 3,10 aqui agora eu tenho certeza, eu só não vou ter certeza desse último dígito aqui. A mesma coisa vai acontecer com esse número, né? 3,100. Aqui embaixo, se eu colocar mais um zero aqui, faltou colocar um zero, senão ele fica igual ao de cima. Mas olha só que interessante. Quanto maior o número de casas eu tiver, maior será a representação de certeza do meu número. Por quê? Porque quanto mais algarismos eu representar, maior vai ser a ideia de significância, ou seja, eu vou ter mais certeza de um lado e menor incerteza do outro, tá? Então, o último algarismo sempre é o algarismo incerto, o algarismo que vai representar o erro da medida, certo? Então, consideravelmente, a medida com maior número de algarismos, com certeza, é a mais correta. Tranquilo? Então, fica aí a dica para você, para a gente tentar entender como funciona esse tipo de sistema, como que é importante a gente estudar algarismos significativos em tudo aquilo que a gente vai analisar. Lembre, a gente está falando aí de análise, né, de precisão de medida em física, em química, que mede o micro e o macrocosmo. Então é importante a gente conseguir representar as certezas, a precisão dessas medidas como um todo. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou dessa dica, deixa o seu like. Entendeu o que é algarismo significativo? Espalha para os seus amigos, para que eles também possam entender essa relação de precisão de medidas. A gente volta em breve com outras aulas para você, ajudando você a mandar super bem aí nos seus estudos. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau!